Não. Nada, né? Não, o Brasil não é preparado para pessoas com deficiência. Claro, algumas cidades talvez tenham mais estrutura e tal, mas no geral não é um país preparado e é um país muito maturo. Já melhorou, mas ainda tem muita oportunidade de melhoria. Apesar que a nossa lei brasileira de inclusão é uma lei, é um dispositivo que a gente fala, muito desenvolvido e referência para o mundo. Mas quando a gente coloca na prática aqui, ainda a gente tem muito distanciamento da realidade. Ele é um país muito atrasado para esse tipo de situação. Devia existir mais atenção do governo para isso. Uma rua, uma rampa, uma escada, um elevador, um meio de transporte mais fácil para nós deficientes. Então, quando uma criança, né, vê uma pessoa com deficiência e faz um comentário que às vezes é até ofensivo, mas o coração da criança não quer ofender, é porque a criança, mas aí os pais, por não orientar, por não ensinar, né, porque o pai também não sabe lidar com essas questões. Então, como eu disse, ainda tem muita oportunidade para a sociedade, no modo geral, aprender a lidar com as questões da inclusão, com as questões das pessoas com deficiência. Essa pergunta é maravilhosa, porque independência é diferente de autonomia. A independência, para mim, é o que eu não tenho hoje. Eu preciso de todo mundo para me ajudar a ir no banheiro, a tomar um banho, até mesmo pentear um cabelo. Isso, para mim, é muito desagradável. Autonomia é minha autonomia plena, como existir, como ser, como me reconhecer. A independência é como eu não precisar de um familiar, de um querido, de um amigo, de nada. Autonomia é eu ter o poder de decisão. Eu lembro uma vez que eu estava na padaria e nem tinha entrado na padaria ainda, eu saía uma senhora, ela olhou para mim, eu estava com uma roupa social e tal, mas mesmo assim ela olhou para mim: meu filho querido, toma R$50 para você, e colocou no meu bolso, minha camisa era de bolso. Eu olhei, minha mãe, que logo via atrás, falou assim: devolve para ela. Eu: não vou devolver. Devolve? Eu falei: não. Aí ela me deu R$50. A pessoa acha que nós somos pedintes, que nós não temos autonomia. É uma dependência das pessoas que, às vezes, eu sei que elas não importam, mas eu me sinto incomodada de pedir as coisas para as pessoas. A palavra que eu vou tentar encontrar é acolhimento. A inclusão é quando eu dou a oportunidade do outro, independente das suas limitações e das suas condições físicas, quando eu dou a oportunidade do outro de sentir presente. Eu acho que o afeto, o amor, o carinho da família é muito importante, porque o carinho ajuda a gente a ter força, saber que você não é tão inútil, tão desagradável, saber que você tem um amor da família. O acolhimento é quando a pessoa te respeita, te olha no olho. Quando a pessoa, em qualquer situação, de empregabilidade, de relacionamento, marido, mulher, paquera e paquerador, ou torcedor e torcedora, independente, ela te olha no olho. No contexto da nomenclatura de portador para a pessoa com deficiência, o mais importante foi a pessoa estar à frente.
a pessoa à frente. Isso me faz ser incluído. Eu quis muito aprender a tocar um instrumento musical que é o saxofone. E eu fui num rapaz, ele tem uma escola de música, fui lá na escola de música desse moço, e na recepção ele virou para mim e falou assim: olha, não leva a mal, mas esse instrumento não tem como, ele precisa das duas mãos. A deficiência chegou primeiro e não o Douglas. Ele viu a deficiência, mas ele não viu o Douglas. E ele já julgou a minha capacidade em função da deficiência. Isso não é inclusão. Enquanto um outro professor com uma outra visão diferente, né, encontrei com ele por acaso no centro da cidade, e do nada essa outra pessoa virou e falou assim: Douglas, eu tenho vontade de te ensinar a tocar sax, você tem vontade de aprender? Eu assustei, contei para ele, eu quis aprender, mas falaram para mim que é até impossível. Mas olha a visão diferente desse outro professor, dessa outra pessoa. Eu também não sei como, mas vai lá que nós vamos descobrir juntos. Vai lá que nós vamos descobrir juntos. E ele falou assim: eu vou fazer o desenho de uma adaptação, eu tenho um amigo que tem impressora 3D, a gente vai criar uma adaptação, vou levar para ele e você vai conseguir tentar. Só que quando ele me deu o instrumento para eu segurar, nós descobrimos juntos, sabe o quê? Que eu não precisava de adaptação, eu só precisava de uma oportunidade. Eu só precisava de ser incluído. A gente não precisa ser super-homem para fazer determinada atividade. A gente só precisa de uma oportunidade. Na perspectiva do preconceito, que é uma das nuances do capacitismo, ela minimiza a identidade e o indivíduo. Eu acho que afeta tanto a mim quanto as outras pessoas, porque o preconceito é muito ruim, é desagradável. Eu tenho as minhas preocupações com relação ao capacitismo. Porque eu penso assim, que a inclusão ela não acontece quando a gente coloca a pessoa com deficiência num pedestal, assim, como se ela fosse um boneco de louça. E às vezes, isso é uma opinião particular minha, né? Então por isso eu estou sendo muito sincero, às vezes as pessoas falam tanto de capacitismo que coloca a pessoa com deficiência como intocável. Eu sou contra qualquer tipo de preconceito, mas eu também sou contra a super proteger demais a pessoa com deficiência. Porque senão a gente não vai estar praticando inclusão. Sim. Né? Então acho que essa é a minha opinião em relação ao capacitismo. Eu tive quase 4 psicólogos, aí eu conto para vocês tranquilamente sobre isso, que é como se eu fosse um fardo de uma família. Você é uma pessoa com deficiência, você é um fardo, você é um peso, Então, assim, foi uma questão que eu tive muito problema. Tem que começar a enxergar que portador de necessidades especiais, o que é portar? Foi em desuso essa nomenclatura. Por quê? Porque eu não porto nada. Quem porta uma arma, porta uma carteira. Eu não porto nada. Eu tenho minha característica física. Então, se eu tenho deficiência, eu tenho a minha característica física. Você vê que uma criança, hoje, quando ela tem uma prótese, ou ela tem uma cadeira de roda, as crianças ficam olhando. E os pais, em vez de conversar, puxam o rostinho dela, tampando os olhinhos para elas não verem. Isso é muito desagradável. Já aconteceu comigo. E eu chorei muito. Oh. Tá tudo bem. O amor, o carinho, a falta de planejamento, que o governo não está nem aí para nós deficientes.
Quando nós falamos de acessibilidade, Ju, nós falamos das dimensões da acessibilidade. A acessibilidade tem alguns pilares. Então, acessibilidade arquitetônica. Quando eu perguntar para vocês o que é acessibilidade arquitetônica, acho que só a palavra vai falar para vocês que é estrutura, mas ela também tem que vir junto com /mobilidade. Tem a digital e tecnológica, acessibilidade comunicacional. Então, imagina você ser surda ou cega, mas vamos no caso do surdo. Você é surda e você só se formou na iniciação de Libras. Você se comunica só pela língua de Libras. Se você entra num ambiente onde não há um intérprete, você não se comunica. Então não há acessibilidade comunicacional. Então tem esses pilares: arquitetônica, comunicacional, digital, e a principal de todas elas é a atitudinal. Ela passa pelo ser humano, é uma coisa muito ampla, mas se não há atitudinal, não há acessibilidade. Acho que deu.